Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à resolução da questão de número 152 do caderno amarelo do Enem de 2022. Ok? Então vamos lá. A World Series é a decisão do Campeonato Norte-Americano de Beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre de 1 sobre 2. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Estão aqui as alternativas. Bom, pessoal, eu fiz algumas marcações aqui, olha só. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre 1 sobre 2. E a pergunta, qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Bom, pessoal, nós sabemos que algum time vai ganhar a primeira partida. Então, o que nos interessa é o seguinte, qual a probabilidade do time que ganhou a primeira partida ser campeão? Isto é, qual é a probabilidade do time que ganhou a primeira partida chegar a 4 vitórias na série? Bom, uma coisa que pode acontecer é o time que ganhou a primeira partida ganhar as próximas 3. Então, olha só, ele pode ganhar a segunda, pode ganhar a terceira e pode ganhar a quarta. Ora, se ele já ganhou a primeira e ganha as próximas 3, então ele ganhou 4 no total e ele é o campeão. Lembrando que já houve o primeiro jogo, né? E ele já ganhou. Então, a probabilidade dele ganhar o segundo jogo é 1 sobre 2. A probabilidade dele ganhar o terceiro jogo é 1 sobre 2. E a probabilidade dele ganhar o quarto jogo é 1 sobre 2. Então, para isso acontecer, ele teria que ganhar o segundo jogo e ganhar o terceiro jogo e ganhar o quarto jogo. Esse conectivo I você sai multiplicando. Então, essa probabilidade vai ser 1 sobre 2 que multiplica 1 sobre 2 que multiplica 1 sobre 2. Isso daí vai dar 1 sobre 8. Então, a probabilidade do time que ganhou o primeiro jogo ganhar o segundo, o terceiro e o quarto é de 1 sobre 8. Vejam que nesse caso aqui, o time que ganhou o primeiro jogo ainda precisou de mais 3 jogos para liquidar a série. Uma outra situação é que o time que ganhou o primeiro jogo ainda precisa de mais 4 jogos para liquidar a série. Por exemplo, ele pode perder o segundo jogo, ganhar o terceiro, ganhar o quarto e ganhar o quinto. Como ele já tinha ganhado o jogo inicial, com mais 3 vitórias, ele chegou a 4 vitórias e liquidou a série. Só que nesse caso aqui, ele precisou de mais 4 jogos, mas eu botei como se ele tivesse perdido o segundo. Mas ele não precisava ter perdido o segundo, ele podia ter perdido o terceiro. Ele não precisava ter perdido o terceiro, ele podia ter perdido o quarto. Então, o jogo que ele perdeu podia ter sido o segundo, o terceiro ou o quarto. Então, tem 3 maneiras dele precisar de mais 4 jogos para liquidar a série. E qual é a probabilidade desse resultado específico aqui acontecer? Ora, probabilidade dele perder o segundo é 1 sobre 2, probabilidade dele ganhar o terceiro é 1 sobre 2, probabilidade dele ganhar o quarto é 1 sobre 2, probabilidade dele ganhar o quinto é 1 sobre 2. Então, a probabilidade disso acontecer é de 1 sobre 16, porque você vai multiplicar as probabilidades. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1 sobre 16. Mas como eu falei, aqui eu coloquei como se ele tivesse perdido o segundo jogo. Mas ele poderia ter, ao invés de ter perdido o segundo, ter perdido o terceiro, ou ao invés de ter perdido o terceiro, ter perdido o quarto. Então esse P poderia, essa derrota poderia ter sido no segundo jogo, ou no terceiro, ou no quarto. Então, cada resultado desse, a probabilidade é de 1 sobre 16. Só que existem 3 resultados desses possíveis. Então a probabilidade de ele precisar de mais 4 jogos para liquidar a série é de 3 sobre 16. Bom, mas pode ser que o time que ganhou o primeiro jogo ainda precise de mais 5 jogos para liquidar a série. Por exemplo, ele pode perder o segundo jogo, pode perder o terceiro, pode ganhar o quarto, ganhar o quinto e ganhar o sexto. Qual é a probabilidade de exatamente isso acontecer? Vamos lá, a probabilidade dele perder o segundo, 1 sobre 2, probabilidade dele perder o terceiro, 1 sobre 2, probabilidade dele ganhar o quarto, 1 sobre 2, probabilidade dele ganhar o quinto, 1 sobre 2, e probabilidade dele ganhar o sexto, 1 sobre 2. Então, a probabilidade de acontecer exatamente isso é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre 32. Detalhe, para ele ganhar a série, o último jogo dele ele tem que ganhar.
Só que esses 4 jogos aqui, ó, segundo, terceiro, quarto e quinto, a ordem desses resultados tanto faz. Então, de quantas maneiras esses resultados aqui podem acontecer no segundo, terceiro, quarto e quinto jogos? Essa quantidade de maneiras é justamente a quantidade de permutações que você pode fazer dessas 4 letras. Então, para calcular isso, você vai usar uma permutação de 4, porque são 4 letras. Só que é uma permutação com repetição. Por quê? Porque tem 2 letras que são iguais e tem outras 2 letras que são iguais. E aí, como é que se calcula permutação com repetição? Fatorial da quantidade total, dividido pelo fatorial de 2, porque tem 2 letras iguais, multiplicado pelo fatorial de 2, porque tem outras 2 letras iguais. Então, isso aqui eu posso dizer que é 4 vezes fatorial de 3. Fatorial de 2 é igual a 2, né? Porque fatorial de 2 é 2 vezes 1. Então, fatorial de 2 dá 2, fatorial de 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu posso cancelar esse 4 de cima com 4 de baixo. Eu estou dividindo o numerador e denominador por 4. Então, vai sobrar só o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, esse resultado específico aqui, a probabilidade dele acontecer é de 1 sobre 32. Mas a quantidade de maneiras do time que ganhou o primeiro jogo precisar de mais 5 jogos para finalizar a série, pelo nosso cálculo aqui é 6. Então, ó, a probabilidade disso aqui acontecer é 6 vezes 1 sobre 32. Eu vou deixar 6 sobre 32. E a última opção é que o time que ganhou o primeiro jogo ainda precisa de mais 6 jogos para se sagrar campeão. Então, um exemplo é o seguinte: ele pode perder o segundo jogo, pode perder o terceiro, pode perder o quarto, pode ganhar o quinto, pode ganhar o sexto e pode ganhar o sétimo. Qual é a probabilidade desse resultado específico acontecer? Ora, dele perder o segundo é 1 sobre 2, dele perder o terceiro é 1 sobre 2, dele perder o quarto é 1 sobre 2, dele ganhar o quinto é 1 sobre 2, dele ganhar o sexto é 1 sobre 2 e dele ganhar o sétimo também é 1 sobre 2. Então, a probabilidade desse resultado específico vai ser 1 sobre 2 vezes 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 1 sobre 2, que dá 1 sobre 64. Só que, na verdade, a única coisa que é fundamental aqui é que ele ganhe o último jogo, para ele ganhar a série. Mas esses 5 resultados aqui, ó, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto jogos, eles podem variar, eles podem mudar. Então a dúvida é de quantas maneiras eu posso permutar essas 5 letras aqui, sendo que dessas 5 letras eu tenho 3 repetidas e tenho outras 2 repetidas. Então, para você calcular isso aí, você vai calcular uma permutação de 5, porque são 5 letras, com repetições de 3 e de 2, porque tem 3 que são iguais e tem outras 2 que também são iguais. Fatorial da quantidade total, que é 5, sobre fatorial de 3, porque você tem 3 letras repetidas, vezes no denominador o fatorial de 2, porque você tem também outras 2 letras repetidas. Fatorial de 5 eu prefiro escrever como sendo 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Fatorial de 3 eu vou deixar aqui. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. E aí eu posso cancelar esse fatorial de 3 com esse, porque eu estou dividindo o numerador e denominador pelo fatorial de 3. E isso aqui vai ficar 5 vezes 4, que é 20, dividido por 2, que dá 10. Então, a probabilidade de acontecer exatamente esse resultado que está aqui é 1 sobre 64. Mas de quantas maneiras diferentes o time que ganhou o primeiro jogo pode precisar de mais 6 jogos para liquidar a série? Nós acabamos de calcular e vimos que o resultado é 10. Tem 10 maneiras diferentes disso acontecer. Então, eu vou pegar a probabilidade de cada um desses casos, que é 1 sobre 64, e vou multiplicar por 10. Isso aqui vai ficar igual a 10 sobre 64. Então, para o time que ganhou o primeiro jogo ganhar a série, pode acontecer o primeiro caso, ou o segundo caso, ou o terceiro caso, ou o quarto caso. Na probabilidade, esse conectivo ou você vai adicionar. Então, a nossa resposta é a seguinte: probabilidade do primeiro caso, 1 sobre 8, mais probabilidade do segundo caso, 3 sobre 16, probabilidade do terceiro caso, 6 sobre 32, probabilidade do quarto caso, 10 sobre 64. Bom, a adição de frações, para que eu adicione as frações, elas têm que ter o mesmo denominador. Então, eu gostaria, com esses valores aqui, eu gostaria que todos os denominadores fossem 64. Para esse 8 virar 64, basta eu multiplicar ele por 8. E eu posso fazer isso, desde que, se eu multipliquei o denominador por 8, eu também tenho que multiplicar o numerador por 8.
Esse 16 aqui, para ele virar 64, basta eu multiplicar ele por 4. Eu posso fazer isso, mas se eu multipliquei por 4 o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador. 3 vezes 4, que dá 12. Para 32 virar 64, basta multiplicar por 2. Se eu multipliquei por 2 o denominador, eu também tenho que multiplicar por 2 o numerador. 6 vezes 2 dá 12. E essa fração aqui, com o denominador 64, eu vou só repetir. Adição de frações, todas com o mesmo denominador, 64. Então, eu repito o denominador e faço a conta em cima. 8 mais 12 dá 20, 20 mais 12 dá 32, 32 mais 10 dá 42. Então, olha só, qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? 42 sobre 64, ou 42 64 avos. Será que tem essa alternativa aqui? Olha só, é a letra C. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado e se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.